Não, o Sport, o Diego Souza completar 7 jogos tem 2 semanas praticamente. São 5 jogos que ele tem. Então, com mais 2 jogos ele completa 7. Aí você vai contratar um cara que só pode jogar numa competição. Por isso que vai definir agora. Por isso que o Palmeiras... Por isso que vai resolver logo. Esse prazo a mais da Libertadores é bacana, mas o Palmeiras vai resolver logo. Não podia. É que eu sei. Dizer o seguinte, o Palmeiras estaria contratando um jogador só para o Campeonato Brasileiro. Agora não. O investimento ele é mais amplo. Além de contemplar o brasileiro, ele contempla também. Não. Ele já ia contratar. Não, ele já ia contratar para a Libertadores. Esse é o problema. A corrida era toque de caixa porque é só até a segunda. Senão perdia a Libertadores, ficava dependendo do brasileiro. Não. Agora, se o Palmeiras, se ele não conseguisse se inscrever, o Palmeiras não contrataria. Não, então é isso que eu estou falando, Beija. Se o Palmeiras não contratasse até segunda-feira, terça-feira contratou, não adiantava para a Libertadores, adiantaria para o brasileiro, porque ele só teria 5. Não, mas aí o Palmeiras não contrataria. Então, é isso que eu estou falando, Beija. Ele agora ganhou mais tempo, mas mesmo assim esse tempo para ele não é nada, porque ele quer contratar agora, porque senão ele vai ficar só para a Libertadores. A ideia é, até o final dessa semana, definir a situação vai ser campeão hoje ou não e amanhã resolve. Ontem, a informação que eu tinha ontem de um importante dirigente do Palmeiras era: Pascoal, até quinta-feira queremos resolver esse quadro. Ontem perguntei ao presidente do Sport do Arnaldo Barros: presidente, verdade no futebol não dura 24 horas. Quinta-feira é um bom dia? Ele falou: o futuro Deus pertence. Então vamos esperar. A multa do Diego Souza é 15 milhões ou é 1 milhão de euros? A informação que eu tenho, também vinda de fonte muito limpa, é que são 15 milhões de reais. São 15 milhões de reais. Ninguém colocaria uma multa de 1 milhão de euros num jogador como o Diego Souza. Não tem como. 1 milhão de euros dá o quê? Quase 40 milhões de reais. 4 milhões de euros. 4 milhões de reais. A imprensa pernambucana diz que é 1 milhão de euros. Eu duvido. Porque tem uma negociação com o Fluminense também. Porque são 50%. O Palmeiras entende assim, como o São Paulo entende no quadro do Petros, né? O São Paulo vai comprar 50%, a gente já discutiu isso. O Palmeiras acha que tem que acertar a parte do Sport. Quer ficar sócio do Fluminense. Vai consertar a parte do Sport. E seriam 15 milhões. Se esse é o valor, para dar o valor e ficar com o jogador e não conversar com ninguém. Agora, o Palmeiras tenta negociar e espera negociar até o final dessa semana a contratação. Mas, Pascoal, a multa rescisória para o mercado interno, ela é calculada em cima do tempo de contrato e o salário do jogador. Se o Diego Souza ganha, o Diego Souza tem contrato até final de 18. Sim. O Sport apresentou para ele a possibilidade de uma ampliação até o final de 19. Que cabe ao Sport. É unilateral essa renovação, segundo o presidente falou. Unilateral. E ainda o Sport Recife se apoia na vontade do jogador de ficar em Recife. Ponto. O que eu tenho de informação vinda de fonte ligada ao jogador é de que ele já disse ao presidente e disse ao treinador do Sport: se vocês encaminharem um negócio, se o Sport encaminhar o negócio, a minha parte já está definida. Se o Sport não quiser fazer o negócio, ele não criará problema com o Sport. Então não acontecerá a transação, Pascoal, porque o presidente do Sport ele falou que não quer que o Diego Souza saia. O presidente do Sport disse que o jogador está adaptado à cidade. Disse que o futuro a Deus pertence. Não, mas ele disse, a primeira declaração dele é que gostaria de contar com o jogador no Sport. Essa foi a primeira declaração. A segunda, quando você colocou a questão aí de quinta-feira é um novo dia, ele falou: o futuro a Deus pertence. Mas a vontade é nítido, Pascoal, de que o presidente quer que o Diego Souza permaneça. Ele não falou o futuro a Deus pertence. Não, foi na pergunta do Pascoal. Do Pascoal ontem ele falou assim, não falou. Foi sim. Não, o futuro a Deus pertence. Foi só nessa, ele usou essa frase quando o Pascoal perguntou da quinta-feira. Ele falou o futuro a Deus pertence. Mas depois aí a entrevista retomou e ele falou, ele entrou nas... Nós temos, produção, esse trecho aí da entrevista do presidente do Sport pra gente? A pergunta do Pascoal, que a hora que o Pascoal falou assim, da quinta-feira. Quinta-feira... A produção está separando. Mas se for pela vontade do Sport, Pascoal, se o Diego Souza colocou a diretoria e a vontade para decidir o futuro dele, ele não sairá do Sport. Bom, a informação que eu tenho é essa, a não ser que tenha mudado de ontem para hoje. O senhor está com medinho que o Palmeiras se... Não, pelo contrário. Só que eu acho que... Eu vou repetir a frase para você. Qual? Ele ficou extremamente feliz com a proposta que o Palmeiras fez sim a ele. Ele ficou feliz. Quem? Diego Souza. Só que, como diz você, ele falou: não vou brigar com o Sport. Ele quer se acertar lá. Se o Sport chegar para ele e falar não,
Se chegar num acordo, vai. Então, mas é que tá. Se for pela declaração do presidente, o presidente não quer que ele saia. Eu não cravo que ele não saia. Eu não cravo que ele não saia. Eu concordo com você que hoje, fosse ontem, quando hoje é quarta, segunda-feira, quando eu falei com uma pessoa, a pessoa falou pra mim, se fosse hoje, eu falaria pra você que tá mais pra não. Mas nos próximos 2 dias não vai se decidir nada. E a quinta-feira, a mesma informação. O cara falou quinta-feira, a coisa pode evoluir. Agora, eu não tinha essa informação que o Sormani está dando da prorrogação das inscrições para Libertadores. Saiu ontem. Isso, ontem à tarde. Eu não tinha Você visto. não tinha mesmo porque eu não tinha visto. Isso aí aumenta muito a probabilidade do Palmeiras, porque o Palmeiras já não precisa fazer um negócio mais na pressão, no sufoco, e pode conversar, de repente pode ter jogador no meio. Não, pode ter, mas não, jogador terá, no meio terá, de 2 a 3 jogadores. Por empréstimo definitivo? Por empréstimo. Quem por são? empréstimo. Não tem, a relação ainda não foi feita, porque eles estão discutindo ainda lá, existe a possibilidade de se colocar entre 2 e 3 jogadores no negócio. Aqueles que iriam pro Fluminense, no Richarlison, são os mesmos? Não sei, Benjamin. Eu preciso sair, eu vou ter essa informação quando a relação sair, eu vou. Porque a outra vez eles tinham colocado alguns jogadores, depois disseram que não. Lembra aquele negócio com o Valdívia? Aí depois os caras colocaram jogadores que acabaram jogando bem. Aí depois, peraí, esse jogador não estava na lista, tá lembrando disso, mano? Sim. Botaram o Keno na lista, aí depois perceberam que o Keno jogou bem, aí tiraram o pé do acelerador. Acho que você disse quinta-feira resolve, né? A informação que eu tinha ontem. Eu sei. Quinta, agora, como ganhou mais uma semana. Eu me arrisco a dizer que se o Sport ganhar hoje, na entrevista coletiva que vão em cima do Diego Souza, ele vai dizer que é com tristeza, que ele vai embora, ele é muito feliz, mas houve já um acordo e ele vai seguir profissionalmente, que a proposta é irrecusável. Aguarde. E se perder? Aí ele vai jogar para a diretoria. Eu não me envolvo mais, a diretoria está resolvendo. Eles anunciam em caso de vitória, em caso de derrota ele joga para a diretoria. Mas isso resolver. você está falando, é um achômetro ou uma informação? É uma sensibilidade que eu tenho por conhecer o Diego Souza, por conhecê-lo aqui do Rio de Janeiro. Para o Rio ele não volta, nem adianta o torcedor do Flamengo achar que não esquece. Ele não volta. Para São Paulo ele vai. No Flamengo, como é que ele vai jogar? Você joga? Eu estou dando exemplo que ele é aqui do Rio da Ilha. Então o Fluminense ou o Flamengo, ele não vem. O Vasco também, onde ele jogou muito. Mas se for campeão hoje, depois do jogo é quase. Aquele lance, aquele maldito lance. Maldito lance. Mérito do Cássio, não foi erro dele. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos da novela Diego Souza. Agora, vamos ouvir, prestem atenção nessa entrevista do Guerra, o que ele fala a respeito do Bora. É Borja ou é Borja, Pascoal? Ele vai falar? Bora. Se ele mencionar o nome do colega dele, a gente vai saber como então, chama de Miguel. Ele chama de Miguel? Miguelito. Eu acho que chama mesmo, eu esqueci. Eu estava ouvindo ele falar Borja ou Borja. Guerra, vamos ouvir o Guerra aí, prestem atenção. Miguel necesita confianza solamente, y él tiene la confianza de profesor Cuca porque él nos lo ha hecho saber. Tiene la confianza de todos, de los compañeros, torcida, directiva. Él está tranquilo porque él sabe que él puede dar más y se lo hemos hecho saber a él. Él quiere hacer gol y bueno, se le entiende porque un delantero vive del gol. Él me falaba el otro día que él le veía vídeos de Ronaldo, que cuando jugaba, Ronaldinho. Y yo le falei a él que no precisa de eso. Son buen jugador, hay que olhar todo lo mejor de él, pero él tiene que ver vídeo de lo que él hizo año pasado con Atlético Nacional, que fue todo bueno. Entonces era qué mejor motivación que verse uno mismo y sacar todo lo bueno que uno hace. Flávio Gomes, tá aí ele chama Miguel, então não adianta. Ô Flávio Gomes, o Guerra falou que o Miguel, o Borja, estava assistindo lá os vídeos do Ronaldinho, e ele falou para ele que ele não tinha que assistir, que ele tinha que assistir o que ele fez, o que ele próprio, o Borja, fez ano passado. Lembrando que o Borja no passado fez 55 jogos e 39 gols. E alguns dos gols mais importantes. Tá faltando, olha, tá lá os números lá. Tá faltando confiança? Tá faltando confiança. Ele não foi titular em todos os jogos. O Palmeiras
teve uma eliminação que foi meio dolorosa, e ele não jogou bem. Eu gostava que alguém escreveu ontem no Twitter para mim, não lembro quem, que tá lembrando dessa situação Guerra e Borja, Rivaldo e Leto, né? Quando vieram do Mojimirim pro Corinthians primeiro. Todo mundo achava que o Leto era o grande. E o Adnan. Todo mundo achava que o Leto ia ser o cara que ia estourar. O grande jogador era o Valber. O Valber, não era o Leto? O grande jogador era o Valber. Leonardo chamou E os outros dois vieram meio que de contrapeso e tal, não sei o que lá, e não fica estourando. Os outros três. Mas o Rivaldo não ficou no Corinthians. Adnan, lateral esquerdo, o Rivaldo, o Valber. Mas quem explodiu pro futebol foi o Rivaldo. E embora a situação não seja tão parecida, porque o Guerra também veio com o carimbo de melhor jogador das Américas no ano passado, né? Mas o Guerra se adaptou mais rápido, começou a funcionar mais rápido. Eu ainda acho que o Borja é um jogador que sabe fazer gol de todo jeito, pelo que a gente viu do ano passado, mas que pode não ser um jogador espetacular que a gente imaginou que ele fosse. Pode ser que o esquema do time precise ser montado muito para aquele tipo de centroavante que ele é. Mas, gente, eu acho que ainda é cedo. A gente tem muitos casos de jogadores no Brasil que demoraram para se adaptar. Conca mesmo, né? Conca levou um ano. Dario Pereira, a gente lembra começa a lembrar um monte de jogadores aí que demoraram um pouco. Então, se o Palmeiras fez esse investimento e o jogador vale a aposta, tem que ter um pouco de paciência. O Palmeiras não pode cometer o erro que cometeu com o Barrios. Claro, o Palmeiras também não tinha como manter um jogador que custava R$1 milhão no banco. Mas o Palmeiras ele tem que insistir na contratação do Borja. Se ele apostou na contratação pelo que ele fez o ano passado, não chegou com o mesmo status que o Borja. Não, sim, mas ele saiu do Palmeiras e no Grêmio está mostrando que é um grande jogador. Sim. Então o Palmeiras ele tem que apostar no jogador que ele contratou. Claro, e o Barrios foi meio que uma extravagância, pagar o que pagou. Sim. Não tem sentido pagar R$1 milhão para ninguém, imagina. Tirando eu. Mas o Borja, eu acho que é um jogador que chegou com... Mas se o Diego Souza chega no Palmeiras, ele chega muito próximo do dinheiro. Você é aquele cara que despreza o dinheiro, agora você quer... Dinheiro como é que é? É um papel que a gente usa para comprar coisas, basicamente. Olha, depois de ontem do Arena, fala. Não, o Diego Souza é um jogador que se vier para o Palmeiras, pelo que estão divulgando de salário dele aí, é um jogador que está muito próximo da casa de R$1 milhão. Está muito próximo. Eu acho ótimo para ele, acho um exagero, acho uma aberração. O Palmeiras... Por que o Borja não está jogando o que estava jogando no ano passado? Para mim é muito simples esse caso aí. Primeiro é a questão da adaptação, a timidez, ele é um cara muito tímido, ele é um cara muito retraído, pelo menos ser mostrado isso no ambiente interno do Palmeiras. Até aí o Rivaldo também era tímido e retraído e jogava muito. O Messi é tímido e retraído e joga muito. O Vailson, por favor, quero aproveitar a sua palavra. O Rivaldo jogou o que ele jogou no Palmeiras, no Corinthians? Não, no Corinthians ele não jogou. Tem mais nada, meritíssimo. Só para dizer o seguinte, existe. Mas não é pela timidez, é porque não deu certo. O Rivaldo é um cara tímido até hoje e jogou muito, eu tô mentindo. Mas ele jogou no Corinthians. Que o Borja venha jogar ele também. Jogou no Rivaldo. Mas não foi pela timidez que ele deixou de jogar no Corinthians. O Rivaldo é um cara sensacional. O Rivaldo é um cara maravilhoso, sujeito. Pô, eu conheço bem o Rivaldo. Bem, não é que eu conheço um pouquinho, eu conheço bem o Rivaldo. Paraíba é um cara sensacional. Ele é um cara retraído. O cara que ele não conseguia falar direito nas entrevistas, ele não conseguia. Ele não conseguia se desenvolver falando com algumas pessoas. Não conseguia. Mas só que ele jogava pra caramba, foi melhor do mundo. No Corinthians ele não jogou o que ele jogou no Palmeiras, o que ele jogou no Barcelona. Mas ele não jogou mal no Corinthians. Não jogou mal. Tanto que o Palmeiras o contratou. Claro, jogou com o Borja jogou com o Mário Sérgio. Exatamente. O Borja não tá jogando. O Borja não está jogando nada. Então eu acho que essa comparação não cabe. Não, ele só comparou. Porque, por exemplo... O Pascoal foi mal? Não, foi na minha avaliação, essa comparação não cabe. Porque o Rivaldo jogou bem no Corinthians. No Palmeiras ele explodiu. Tanto ele jogou bem no Corinthians que o Palmeiras foi lá, com mais dinheiro que o dinheiro da Parmalat, e comprou o jogador. Mas o Corinthians não direito de exercer a compra de jogadores não fez. Não, o Palmeiras foi legador. Eu já não tenho detalhes disso daí, não me lembro mais. Mas ele jogou bem, tanto que despertou o interesse do Palmeiras. E lá ele explodiu, foi pro Barcelona, fez história, campeão do mundo e tudo mais. Agora, o Borja, no Palmeiras, não está jogando bem. Não é que ele está jogando mais ou menos, ele está jogando mal. Então a grande preocupação do torcedor do Palmeiras é exatamente essa. Eu acho que até do investidor, entendeu? Caramba, eu investi uma grana nesse cara, se o cara for o cara que eu mais gastei dinheiro, agora eu vou ter que gastar mais dinheiro ainda para contratar um jogador para ser a solução para esse cara que vai ser muito... Um problema da vinda do Diego Souza, eu acho, é anular o Borja, né?
Mas, mas na verdade são jogadores com características diferentes. Sim, mas no fim das contas, o Palmeiras vai ser 3 atacantes. O recado que o Palmeiras está dando, o recado público que o Palmeiras está dando é o seguinte: o Borja não deu certo, nós precisamos de um jogador para entrar. Eu acho. Se for isso. Não, eu acho que esse não é o erro. Eu acho um grande erro. Eu acho muito cedo, Flávio. Oi? Muito cedo para esse reconhecimento. Essa avaliação é muito cedo. Eu sei, muito mas cedo. Está contratando são meses que estão sendo dados para o jogador. Quem o Tite convocou para o lugar do Gabriel Jesus na seleção? Diego Souza. Por quê? Por quê? Você acha que não vai chegar para jogar? Lógico, chega para jogar. E quem mas vai eu sair? não concordo quando você fala que o recado é o seguinte, Palmeiras está mandando um recado. Não é um recado pro Borja, não é isso. Não é isso, né? Não é dando uma direta. Eu entendi o que você falou. Mas assim, o recado público, uma demonstração pública. Que eu compreendo é o seguinte: pô, não deu certo, nós não vamos esperar muito. Mas ele não é que ele não deu certo. Ele não deu certo. Para mim, o Borja, nós não podemos esperar muito. Na minha humilde interpretação. É isso, não deu certo. Nós não podemos esperar muito. O Borja, ele fica aí, daqui a pouco história. Ou presta atenção no negócio. Às vezes eu vejo as pessoas falar o seguinte: mas o Palmeiras não tem planejamento porque está comprando jogador toda hora. Vírgula. O Palmeiras tem planejamento. O Palmeiras, quando começa a comprar, é porque ele já sabe o que vai acontecer. Que o Palmeiras tem jogador que vai embora. Rafa Marques, Alexandre. Rafa Marques, o Palmeiras contratou o Luan, zagueiro. Vão falar, pô, mas para que o Luan? Jogador machucado, viu? Não sei o quê. Por quê? O Vitor Hugo estava indo embora. O Palmeiras contrata gente aí, você fala, pô, tá contratando demais. Vai embora. E a gente falou aqui que o Vitor Hugo ia embora, os caras do Palmeiras ficaram naquela na encolha, né? Tem jogador que vai embora agora, tem jogador que vai embora no final do ano. O Palmeiras já contrata, prevendo isso. Pode ter certeza. O Borja, na minha humilde opinião, dará certo. Porque ele é um jogador, é um goleador. A estrutura do Palmeiras, como o Flávio disse anteriormente, ela precisa ser melhor montada para a utilização do estilo de jogo dele. O Palmeiras tem um outro enfoque para esse momento. O sonho do Palmeiras, a ambição do Palmeiras é ganhar a Libertadores da América. Ponto. Isso é uma ambição. Isso é o ponto de partida do Palmeiras, ganhar a Libertadores da América. Esse é o ponto que o Palmeiras não abre mão. Temporada passada tentou, não conseguiu. Essa é a temporada que o Palmeiras julga que é possível ganhar a Libertadores da América. Então está aplicando tudo que tem direito. Muda a característica de jogo com o Diego Souza? Muda. Porque aí os dois homens de lado do campo vão trabalhar em diagonal, como quer o técnico Cuca, não tendo um jogador fixo mais adiantado, tendo um jogador que volta para fazer a composição de meio e que tenha qualidade de chegada. E esse jogador seria o Diego Souza. Palmeiras tentou o Marco Ruben, que era o nome mais indicado, mas o Marco Ruben tem um problema no pé. Fez uma cirurgia e deve ficar de 2 a 3 meses sem jogar futebol, um jogador de 32 anos. Mesma idade do Diego Souza. 32 anos, um jogador que vai custar... Não dá para esperar, é urgente. Vai custar caro, um jogador que vai custar caro. Mas quanto tempo já aconteceu a cirurgia? Agora só precisa esperar atrasar. Então, essa é a urgência, entendeu? Por isso que o Palmeiras Você buscar o Marco Ruben que você falou, é você dar de novo o que o Borja não tem, tempo. Você precisa para agora. Diego Souza é para agora. Agora, com tantas contratações, o Palmeiras está começando a virar alvo da revolta dos outros torcedores, sendo o clube mais odiado, porque ele vai lá com dinheiro e toma o seu... Mas não, e daí não. Isso é uma que faz girar uma cadeia alimentar. Dinheiro e patrimônio. Concordo com você. Futebol é uma cadeia alimentar. Mas o Flamengo não contrata Deus e o mundo também. O Palmeiras foi lá, contratando o mundo. quis tirar o Richarlison. Quis tirar o Richarlison. Aí tirou de um jogo importante. O Barcelona contrata todo mundo. Mais uma vez o Flavinho tá errado. Contrata todo mundo, o City contrata todo mundo. Mais uma vez o Flavinho tá errado. Qual é o problema? Se o Palmeiras tem gente que não tem um carro administrado, tem dinheiro, qual o problema? Possibilidade. E a regra do campeonato permite isso? A regra permite. Viu? Eu quero ver na frente se essa bolha não estoura. Ó, o negócio é o seguinte. Aí é outra coisa. Não, ué. Não, você começou um papo. Eu começo por isso. Vai ser odiado pelos torcedores. Eu acho até que isso pode acontecer. Eu acho até que... Mas obrigado, por inveja, despeito e dor de cotovelo das torcidas adversárias que não tem um clube, o seu clube, tão bem administrado e rico como é o Palmeiras. Só por isso. Mas o Flavinho defender isso me estranha muito. Porque, ó, tem gente que não tem um carro. Você não viu ontem ele defendendo ele tem 48. a Arena? Ele tem 48. 48, são 34. Você não viu ele defendendo a Arena? Arena não. Tem até a hashtag lá que ele falou, chega de navegar, agora é hora de voar. Olha, o Fábio Sormani pediu, nós, a astuta, palmas para a nossa produção.
Bigodon? A nossa astuta produção é de ele, Bigodon. Recuperamos aí o trecho do Arnaldo Barros, presidente do esporte, e vamos ouvir se ele fala o futuro a Deus pertence ou não fala. O Sormani questionou, falou, não ouvi isso aí. Eu não ouvi, pode ser que eu tenha falado. Eu me lembro de ter ouvido ele falar também. Mas se todos ouviram isso, e menos eu, então ele falou. Mas é bom falar. Você pediu. Não pedi nada. E você duvidou do caráter do Flavinho, então vamos ouvir. Mata a cobra e mostra o pau. O Diego Souza vai jogar no Palmeiras ou não, presidente? Bom, o futuro a Deus pertence, né? Pode ser que quando ele terminar o contrato com o Sport, realmente ele volte a vestir a camisa do Palmeiras, eu não posso prever. O contrato dele termina em dezembro de 2019, é isso? Termina em dezembro de 2018, mas o Sport unilateralmente tem a opção de prorrogar por mais um ano. E realmente, Diego Souza tem uma identificação, uma vinculação pessoal com o Sport que transcende a valores, transcende a comercialização da sua arte. Isso é verdade. Diego joga no Sport por uma opção. Nós não temos nenhum interesse nessa negociação. O atleta não tem nenhum interesse nessa negociação. Nós respeitamos o interesse do Palmeiras, o poderio econômico financeiro que o Palmeiras tem, a bagagem de recursos dele, dos patrocinadores. Ficamos lisonjeados em ver o interesse do Palmeiras pelo nosso atleta, mas aqui isso é um assunto que está definido. Qual é o valor da multa do Diego Souza? Ponto. Só isso. Eu entendo a obrigação jornalística de buscar informação e tenho uma resposta para você. É simples. Veja bem, nós temos como política preservar tanto o atleta quanto o clube. Hoje em dia quando o Brasil do jeito que está, quando você estabelece um determinado valor, quando você fala que fulano recebe, tem remuneração de determinado valor, você está expondo aquela pessoa, expondo as mais diferentes tentativas ou elucubrações que se possa fazer criminosamente. Ele falou, futuro a Deus pertence. Não, mas depois da sua pergunta, e não da pergunta do Pascoal, foi isso que eu falei. Mas o contexto era o jogador tá no Palmeiras, independente de ser a pergunta do Pascoal ou do Benja. Não, eu estou dizendo o seguinte, que ontem, quando o Pascoal fez a pergunta... Segunda. Foi ontem? Foi ontem? Ontem, terça. O Eugênio falou assim que a melhor pergunta, e foi mesmo, foi a pergunta do Pascoal. Não, aqui a melhor pergunta é o Flavinho. E aí ele falou, porque não sei o que lá, blá, blá, blá. Na sua pergunta, eu não me lembro dele ter dito exatamente isso. Entendeu? Exatamente. Agora, na sua pergunta, sim. Pergunta, ele falou. Mas enfim, não importa, ele falou. Pronto, tá falado. E o Oswaldo Pascoalito? Pois não, meu E o Cruzeiro hoje? Palmeiras pega o Cruzeiro na Copa do Brasil no Allianz Parque, hein? O Cruzeiro descansando o time, né? Descansando o time. Ô, Flavinho, como é que o Cruzeiro está descansando o time? Não, esse é o pensador. Esse é o pensador de Rodin. É o jogador do Cruzeiro esperando o Mano chamar. Essa escultura está em Paris, no Museu do Rodin. Posso jogar hoje, seu mano? Não ainda? Saco. Esse cara tá demais, treinar? Esse cara tá demais. Agora vai botar o time inteiro, vai botar.